todas as pessoas estão contra você, não consegue nutrir bons relacionamentos, sente uma constante rivalidade, as pessoas discordam de você o tempo inteiro. Isso são sintomas. Sintomas de consequências de ações e comportamentos seus. Um cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Você sente que os seus relacionamentos não são bons, você não consegue ter bons relacionamentos e que o tempo todo as pessoas discordam de você? Pois é, isso aí é um sintoma, é uma consequência. E hoje eu tô aqui para te ajudar a identificar de fato o que está gerando isso na sua vida. Meu nome é Inara, esse é um cálice de integridade e nós estamos aqui para mais um devocional. Um devocional onde nós vamos usar a palavra de Deus para agir com integridade, para avaliar o nosso próprio comportamento. Nesse exercício, a gente vai fazer o quê? A gente vai, ao invés de eu compartilhar com você uma palavra de Deus, a gente vai fazer diferente. A gente vai olhar as nossas consequências, a gente vai avaliar as sementes que nós estávamos plantando e nós vamos corrigir exatamente como numa consulta médica. A gente vai no médico e fala para ele, olha, eu tô com esses sintomas. E aí o médico, ele avalia os sintomas, descobre a causa e te dá o remédio. O remédio aqui para nós, para nossa alma, para nossa vida, é a palavra do Senhor. E num cálice de integridade, é isso que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar a integridade. Nós vamos trabalhar a nossa conscientização. Nós vamos trabalhar o autoconhecimento. Nós vamos avaliar quais são as sementes que estamos plantando que geram essas consequências. E o que Deus diz pra gente. Como corrigir essas sementes erradas. Durante muito tempo da nossa vida, nós somos influenciados a plantar sementes erradas. E com isso, nós colhemos frutos errados. Mas agora, você vai passar a olhar de uma maneira diferente. Você vai passar a olhar por uma ótica guiada por Deus. Então, vamos lá. Eu acabei de falar com você aqui sobre as consequências de ter péssimos relacionamentos. Muitas das vezes nós vivemos isso. Nos lugares onde nós estamos, trabalho, casa, família, nós não temos bons relacionamentos, nós sentimos em volta que as pessoas, elas estão o tempo inteiro contra a gente, às vezes essas pessoas, num momento constante de rivalidade, as pessoas discordam da gente o tempo inteiro e a gente não consegue construir paz entre aqueles que nos cercam. E eu quero dizer a você que o tema dessa semana aqui, desse devocional, é rebeldia. E por que a gente está trabalhando a rebeldia? Porque a rebeldia tem por trás comportamentos inconscientes, coisas que a gente muitas vezes fazemos e não temos consciência de que estamos fazendo. A gente age e reage e com isso nós temos consequências, mas nós não percebemos que as consequências à nossa volta é apenas um retorno do que nós estamos fazendo. Só que na ótica devocional, a gente vai buscar em Deus uma visão espiritual. Nós vamos buscar em Deus uma instrução sábia para que a gente possa corrigir isso e plantar novas sementes. Geralmente, quando uma pessoa tem uma postura rebelde, e nós falamos disso ontem, começamos o devocional, e se você não assistiu, assiste lá, vai no outro vídeo, é rapidinho, é uma palavra edificante, vai te ajudar, isso vai transformar a sua vida. Nós falamos disso ontem, sobre rebeldia, nós vamos falar hoje novamente, mas nós vamos falar de uma característica da rebeldia, a hostilidade. A hostilidade, ela é uma semente errada, que normalmente nós plantamos de maneira inconsciente, nós não percebemos o que estamos fazendo. Então, o que é hostilidade, Nara? Eu não sei o que é hostilidade, eu não sei se eu sou hostil. Hostilidade é uma postura que geralmente nós temos quando nós somos rivais das outras pessoas. Ou seja, nós nos opomos às outras pessoas. Temos uma fala geralmente muito dura, rude, agressiva. Nós estamos geralmente estressados e somos grosseiros com as pessoas que nos cercam. Nós não percebemos, mas nós criamos inimizade. E com isso, nós agimos de maneira antipática, sempre mal-humorada. Olha isso que eu vou te falar agora. Porque nós não podemos nos ver, então nós não temos consciência de como nós estamos tratando as pessoas à nossa volta. Às vezes a gente reclama do jeito que as pessoas nos tratam, mas nós não vemos como nós estamos tratando as pessoas.
E essas características que eu te falei são características geralmente de uma pessoa hostil. Hostilidade vem de uma postura rebelde, que muitas das vezes nós não sabemos que temos. E o ideal aqui é que você comece a prestar atenção e fazer uma autoavaliação. Nossa, será que eu sou agressivo com as pessoas? Será que eu ando uma pessoa criando inimizade? Ando muitas das vezes sendo uma pessoa muito rude, né? Com rivalidade. Hostilidade significa rivalidade, é quando a gente cria rivalidade com as pessoas que nos cercam. Às vezes nós fazemos isso de maneira inconsciente. Olha, com muito amor eu convido você a avaliar o seu próprio comportamento, porque a ideia aqui é que você perceba que muitas das vezes aquelas consequências negativas que está acontecendo na sua vida é fruto de uma semente que você vem plantando diariamente, mas não tem consciência. E a ideia aqui é que você comece a ressignificar, pegar essas sementes erradas e substituir pelo que Deus nos ensina a fazer. O devocional tem esse intuito, nos trazer uma integridade com a palavra de Deus, com o estilo cristão de ser. Então, vamos lá. Muitas das vezes, nós olhamos para isso de uma maneira humana. O convite aqui é olhar de uma maneira espiritual. Presta atenção nisso. Às vezes você até está agindo com agressividade. Muitas das vezes você até está criando inimizade, mas isso não é de propósito. Muitas das vezes você está vivendo circunstâncias em sua vida que ocasiona um estresse. Você está estressado, você está vivendo um desequilíbrio emocional. Muitas das vezes você está vivendo uma opressão maligna. Eu vou te explicar, a gente vai enxergar isso com mais clareza. A semente errada, ela é a hostilidade, é o comportamento rebelde. E isso se dá através de uma influência maligna. Como é que o inimigo faz isso, Nara? Ele usa de circunstâncias para nos levar ao estresse, para nos levar a uma opressão, ou seja, ele entristece a nossa alma, ele nos abate, ele nos deixa irritado, ele tira a nossa paz, ele tira a nossa alegria. E quando ele rouba a nossa alegria, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando ele rouba a nossa alegria, quando ele mata a nossa paz, quando ele começa a destruir o nosso humor, ele nos transforma em uma pessoa muitas das vezes agressiva, rude, mal-humorada, antipática. E com isso nós não percebemos que estamos tratando mal aqueles que nos cercam. E quando a gente trata mal aqueles que nos cercam, nós temos consequências. Nós geralmente não conseguimos ter bons relacionamentos, geralmente nós não conseguimos que as pessoas gostem da gente, que as pessoas se favoreçam, a gente está sempre debatendo, discutindo. Olha, eu quero que você entenda o que Deus diz a respeito disso. E a gente vai começar usando uma palavra, eu separei aqui na minha Bíblia, que fala em 1 Coríntios 1:10, que fala da seguinte maneira, eu vou ler para você, tá? Deixa eu puxar minha Bíblia mais para cá. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes que em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Meu irmão e minha irmã, o convite de Deus é que nós andemos em comunhão. E aí você pode dizer, mas Sinara, é muito difícil, as pessoas são difíceis, as pessoas, né, elas provocam, fazem coisas erradas, desrespeitam, enfim, olha, nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós. E quando nós fazemos um devocional e passamos a viver uma vida em Cristo, o convite é que nós sejamos transformados. E não que a gente se obrigue a julgar o comportamento do nosso próximo ou a querer mudar aquilo que o nosso próximo faz de errado. Se nós pudermos semear sementes boas, acredite, a colheita de coisas boas virá. É muito natural que se a gente fizer o que é certo, a gente colha o que é certo. E aí você pode dizer, mas as pessoas que me cercam são assim, assado. Meu irmão e minha irmã, escuta isso que eu vou te falar. É importante que neste devocional e que na palavra de Deus, você tome um cálice de integridade. Sabe o que isso significa? Olhe para você. Olhe para dentro de você. Não se trata de pegar a palavra de Deus e julgar o comportamento do próximo. Se trata de você pegar a palavra de Deus e buscar entender o que Deus está falando com você, nas suas atitudes, na sua rotina. Aqui nós estamos falando de hostilidade, um comportamento que muitas das vezes nós temos de maneira inconsciente. Eu mesma já fui agressiva muitas vezes, já fui hostil muitas vezes, até Jesus me transformar numa pessoa melhor, até Jesus revelar a sua palavra, o seu evangelho e me ensinar a ter novos comportamentos, a plantar novas sementes. Então é assim que nós devemos fazer. Com muito amor, eu convido você a meditar nessa palavra.
Eu quero compartilhar com você também Provérbios 15:1. Eu vou abrir aqui para você entender o que Deus está falando com a gente. 15:1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Presta atenção nisso. Se nós passarmos a avaliar de maneira sábia, nós vamos perceber que não se trata de ter razão. Nós estamos numa geração que tem um ego tão inflado que acredita que a melhor opção, a vaidade, é lacrar. Essa é a expressão fútil usada de uma pessoa que quer ganhar na discussão. Mas não é isso que Jesus nos convida a fazer. Jesus nos convida a ser brandos, a ser mansos. Eu acabei de ler para você, está escrito aqui, a resposta gentil, ela desvia o furor. As pessoas não conseguem te atacar se você é gentil. As pessoas elas não conseguem permanecer no conflito se você mantém a paz. É necessário que a gente aplique sobre as nossas vidas o que está sendo ensinado. O convite aqui hoje não é que você apenas ouça essa mensagem, mas que você possa, de uma maneira muito íntegra, olhar para o seu cenário e ver como que você deve aplicar na igreja com os irmãos, com os líderes espirituais, pastores e pastoras, missionários, com pessoas do seu trabalho, com os seus parentes, cônjuges. É importante que você se avalie. Será que eu estou sendo agressivo e duro nas minhas palavras? Será que eu estou tão estressado? Será que eu estou com algum desequilíbrio emocional e eu estou agindo dessa maneira? É importante que a gente avalie o nosso comportamento. Agora eu vou num ponto muito importante, porque às vezes nós olhamos muito para a nossa postura e esquecemos que existe uma manipulação espiritual. Esse é um ponto muito importante que é necessário a gente olhar. Nós precisamos avaliar isso, porque não adianta só a gente olhar a nossa própria postura. A gente precisa de fato buscar em Deus uma visão espiritual. O que é essa visão espiritual, Inara? São os ataques malignos. É quando essas desavenças, essas agressividades, esse estresse, ele vem de dados inflamados do maligno. O que são dados inflamados? É quando ele te oprime, é quando ele usa circunstâncias para tirar a sua paz. Sabe aquelas coisas aqueles obstáculos, aquelas aflições que você não esperava, mas que acaba acontecendo? Fala, nossa, estava tudo bem, agora a pessoa veio e falou uma coisa que não tinha nada a ver, aconteceu uma coisa que não precisava ter acontecido. Poxa, me chateou. Isso é uma maneira que o inimigo cria para entristecer a nossa alma, para nos estressar. Como eu falei anteriormente, eu até deixei anotado aqui, às vezes o estresse nos torna uma pessoa antipática. E o estresse, ele vem de opressão maligna. Ele vem muitas das vezes de um desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, ele é uma estratégia maligna. É o inimigo criando na nossa mente uma batalha onde ele coloca pensamentos negativos. Ele faz a gente ficar voltando no passado, ressentindo coisas, pensando de maneira negativa. Ele alimenta na gente emoções negativas, sentimentos negativos e comportamentos negativos. E aí, com isso, é importante que a gente faça uma coisa diferente. Agora que eu vou ler para você mais uma passagem que você precisa colocar em prática na sua vida também, que está em Efésios 6:16, que diz exatamente assim, eu vou ler para você. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. O que está sendo falado aqui pra gente? Que a gente precisa usar a nossa fé, levantar o nosso escudo da fé. E aí você vai falar, Nara, mas eu não compreendo. Como que eu vou levantar o escudo da fé nos meus relacionamentos? Exatamente assim. Quando você, hoje te dar um exemplo muito simples, quando você estiver num ambiente, seja ele na igreja, seja no trabalho, seja no meio familiar, seja entre amigos, você está num ambiente e uma pessoa faz algum comentário, um comentário que você percebe que foi ofensivo, um comentário que muitas das vezes você sabe que foi uma semente para criar confusão. Ali naquele momento você pode ter uma atitude que alimenta a estratégia maligna e cria a confusão e a inimizade, né? Você pode ser hostil, você pode ser rebelde e agressivo, ou você pode usar a palavra de Deus, o escudo da fé. Você pode abrir os teus olhos espiritual e perceber que há ali uma seta maligna, uma maneira que o inimigo está criando para criar divisão e fazer com que haja atrito. E aí, partindo disso, você usa o escudo da fé. O que é o escudo da fé, Inara? É quando você passa a crer que Jesus diz a você que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. O que isso significa? Não foi a pessoa que disse a bobagem
que está vindo contra você, mas é contra um principado, uma potestade, alguém nas hostes espirituais que você não pode ver aos olhos nus, mas que está criando essa confusão. E aí, com a sua fé, você resiste. Nós temos uma palavra que diz: resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Então, ao invés de você dar uma palavra, você ser agressivo, você ser rival, você rebater, você se cala e usa a sua fé para manter a paz. Muitas das vezes você não precisa se calar, você pode fazer como Provérbios 15:1 diz, você dá uma resposta gentil, você evita a confusão, né? Bem-aventurados os pacificadores, pois são chamados filhos de Deus. Nós precisamos de verdade plantar novas sementes para colher novos frutos. O nosso devocional não para por aqui. Você pode me perguntar, Inara, mas como é que eu vou plantar essas sementes certas? Como é que eu vou ter essa consciência, esse discernimento? A gente precisa orar, a gente precisa ter comunhão com Deus para Deus discernir, porque não é só um momento, são vários. O inimigo cria muitas estratégias. O ideal é que a gente busque sempre um relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo de Deus ele vá nos dando discernimento e sabedoria nas decisões e ações diárias. Mas o ideal é você identificar quais são as sementes erradas que você vem semeando. Lembra lá no comecinho que eu falei com você? Quais são os sintomas? Eu chego nos ambientes, as pessoas estão sempre contra mim, elas discordam de mim, é sempre aquele sentimento de rivalidade, as pessoas elas querem o tempo inteiro ficar, né, me atacando, e aí eu não tô aqui para você olhar para o próximo, eu tô aqui para você olhar para você. O que você tem feito para agir como Cristo agiria? Para você tomar uma nova postura. E aí, para finalizar o nosso devocional, você vai identificar, aí o que eu acabei de falar para você, se você está sendo agressivo em palavras, se está sendo rude, se está estressado, se está realmente tendo batalha na mente, quais são as sementes que você está semeando errado para você poder corrigir. E aí a gente vai fazer o devocional, lembra? O devocional, eu vou colocar aqui para você, você vai pegar, se você é a sua primeira vez aqui, eu vou te explicar. Eu vou te dar uma liçãozinha de casa, você vai responder 9 perguntinhas. É um momento de devocional seu com Deus, onde você vai refletir e avaliar quais são esses comportamentos errados, sabe? É aquele momento onde você vai começar a ouvir Deus falar no seu coração de como você vai agir e reagir a partir de agora para ter novos resultados em sua vida. Então vamos lá, eu vou ler para você, se você quiser anotar, papel e caneta na mão, e depois é um momento seu com Deus. Primeira pergunta: Deus está aplicando esse tema à minha condição atual? Segunda pergunta: Deus está me fazendo uma promessa? Terceira pergunta: o tema fala de algum pecado? Qual é esse pecado? Eu cometo? E aí você identifica esse pecado se você está cometendo. 4. Qual o meu ponto de vista sobre isso? 5. Isso me incomoda? Por quê? 6. O que sustenta o meu ponto de vista? 7. O que a sociedade diz sobre isso? 8. O que Deus está querendo me ensinar? 9. O que eu devo fazer a partir de agora? Olha, todas essas perguntas você vai responder na presença de Deus. Antes de responder, eu te aconselho a fazer uma oração. Mas separa esse tempo com Deus e faça esse devocional. Ele vai edificar a sua vida, ele vai te mostrar o que está acontecendo de errado e vai te ensinar a tomar decisões sábias. E partindo disso, você terá novos resultados. Você vai construir comunhão com seus irmãos. Você vai ter respostas mais brandas e bons relacionamentos. E vai passar a viver um estilo de vida que glorifica a Cristo, sendo um cristão íntegro, tomando um cálice de integridade.